Toda honra e toda glória seja para o Criador do Universo, Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Glória seja ao Soberano. A paz do Senhor a todos. Glória a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido para estarmos aqui no canal da IBD com Eduardo Oliveira por bondade divina, aprendendo em mais uma videoaula sobre as lições bíblicas de adultos da escola dominical. O tema da lição de hoje, a restauração nacional e espiritual de Israel. Estamos estudando sobre o livro do profeta Ezequiel, com a temática geral, a justiça divina. Estudamos na lição passada uma lição que está bem ligada ao assunto de hoje. Na lição passada, nós estudamos sobre Gog e Magog, um dia de juízo. E, inclusive, a gente até utilizou um quadro parecido com esse, as informações, para que a gente pudesse, na tentativa de ter uma visão mais aclarada do evento da lição de número, referente à lição de número 9, e para nós nos situarmos melhor quanto ao entendimento sobre quando vai acontecer esse evento referente à lição de número 9, que está no capítulo 38 e 39 de Ezequiel. E hoje eu gostaria de fazer umas citações breves sobre esse quadro e tentar fazer com que a gente possa ligar aquilo que estudamos na lição passada, a lição número 9, e a lição de hoje. Lição de número 9, que tratou do juízo de Deus, né? Gog e Magog, um dia de juízo. É um dia ou um momento em que Deus vai julgar nações, Deus vai tratar com nações que estarão sob a liderança de Gog, a nação que é um conjunto de nações, mas que é chamado de Magog, e Deus vai tratar com Gog, que é o líder de Magog, e Deus vai destruir, Deus vai tratar, Deus vai julgar esse conjunto de nações com o seu líder, que tentaram invadir a Terra Santa, tentarão tomar conta do território nacional do povo de Israel. E a lição de número 10 fala sobre a restauração de Israel, que Deus prometeu, que Deus usou Ezequiel para profetizar, que aconteceria em duas etapas. Nós vimos na lição passada, na lição de número 9, que a tentativa de invasão à Terra Santa ocorrerá depois da restauração nacional, ocorrerá a tentativa de invadir Israel, e essa tentativa de invadir Israel vai ser antes da restauração espiritual. Só para a gente fazer uma primeira referência ao nosso quadro, nós vamos tratar aqui da restauração nacional de Israel e da restauração espiritual de Israel. Na lição passada nós pudemos ver, conforme que estudamos, que esse evento de Ezequiel 38, de Gog e Magog, ocorrerá perto do momento do arrebatamento da igreja, porque nós aprendemos que vai ser um pouco antes ou um pouco depois do início do período de tribulação, do período tribulacional. E o período tribulacional ele começa exatamente após o arrebatamento da igreja. Nós estamos caminhando aqui, é como se a gente estivesse aqui, perto do momento do arrebatamento da igreja. Quando ocorrer o arrebatamento da igreja, começa o período de tribulação, que serão 7 anos, como a gente viu na lição passada, no vídeo passado. Né? E a batalha de Gog, ou a tentativa, o evento de Gog e Magog, que é a tentativa de invadir Israel, vai ocorrer por aqui, ou um pouco antes, ou um pouco depois que começar a grande tribulação, o período de tribulação. E nós vemos que o profeta Ezequiel é usado por Deus para falar da restauração em duas etapas, ou em dois aspectos, restauração nacional e restauração espiritual. A restauração nacional ocorrerá antes dessa tentativa de invadir Israel, ou seja, já ocorreu, que foi em 1948, foi, digamos assim, confirmado, e a restauração espiritual vai ocorrer no final do período tribulacional, no final do período de tribulação na Terra. Então, é só para dar um norte para nós sobre o estudo da lição de hoje. Inclusive, eu quero abrir um parênteses aqui, só para dizer que esse demonstrativo,
ele é dividido em duas partes aqui. Essa parte aqui é uma coisa e para cima é outra. Então, esse aqui é o gráfico que a gente está citando e utilizando desde a edição passada. Isso aqui eu fiz só para fazer uma ilustração um pouco aleatória sobre o fato de que, depois que morre o rei Davi, Salomão assume. Depois de Salomão, Roboão. No tempo de Roboão, o reino de Israel foi dividido. Quando foi dividido, Israel ficou dividido em dois reinos, sendo o reino do norte, conhecido como, herdou o nome de Israel, né? Israel é todo o povo, mas o reino do norte, que é a maior parte da quantidade de tribos, porque nós sabemos que Israel é composto de 12 tribos. Dessas 12, 10 ficaram no reino do norte. E como a maioria ficou no reino do norte, eles herdaram o nome do todo. Ficaram conhecidos como Israel, o reino do norte. A outra parte, que ficou só 2 tribos, ficou conhecido como o reino do sul. Ou seja, o reino do sul ficou conhecido como Judá. E nós vemos que o reino do norte, que é Israel, a capital ficou sendo Samaria. O reino do sul, que é Judá, a capital ficou sendo Jerusalém. Então, muitas vezes nós lemos na Bíblia, ou citamos Israel em referência ao todo Israel. E às vezes a Bíblia fala de Israel como sendo o reino do norte, essas 10 tribos. O povo de Israel todo o povo de Israel é chamado de Israel, e também é chamado de judeus. São chamados israelitas e de judeus. Mas nós vemos que, especificamente, judeus são esses das 2 tribos que ficaram conhecidos como Judá, que estão no Reino do Sul. É só para a gente ter um norte. Essa informação aí, a maioria de vocês sabem, mas é só para a gente dar uma recapitulada e também para nós tentarmos entender melhor quando citarmos aqui na lição. Então, essa lição de número 10, ela fala sobre essa restauração nacional e espiritual que Deus prometeu através do seu servo profeta Ezequiel. E o capítulo que estamos estudando nessa lição de número 10 é o capítulo 37, que é um dos capítulos mais conhecidos do livro do profeta Ezequiel, que é o capítulo que trata da visão do vale de ossos secos. É uma visão maravilhosa que Deus deu para o profeta Ezequiel e que nos traz aí um aprendizado bem impactante sobre o povo de Israel e que de alguma forma também para nós como Igreja do Senhor, o povo de Deus da Nova Aliança. Nós vemos que Deus trata com Ezequiel. Nós vimos em uma das lições lá do início do estudo desse trimestre que Deus já havia usado o profeta Ezequiel. Deus já tinha feito algo parecido com o profeta Ezequiel, quando Deus levou o profeta Ezequiel em visão dentro do templo do Senhor em Jerusalém, e Ezequiel, naquela visão, o Espírito de Deus levou ele em visão, que ele pudesse ver as paredes do templo, ver como é que estava o templo, e Deus ali mostrou para ele aberrações que estavam acontecendo dentro do templo. Nessa visão do capítulo 37 de Ezequiel, a parte introdutória da nossa lição diz que Ezequiel, a nossa lição diz que Ezequiel foi conduzido ali para um vale de ossos secos. O capítulo 37 diz que ele foi levado em espírito, ou seja, em uma visão, e Deus colocou Ezequiel no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ezequiel chega e vê ali num vale uma quantidade muito grande de ossos naquele vale. O texto bíblico diz, versículo 2, que Ezequiel narra que eram muito numerosos, ou seja, tinha uma quantidade muito grande de ossos naquele vale. E Deus perguntou para Ezequiel: poderão viver estes ossos? E Ezequiel diz para Deus: Senhor, tu o sabes. E ali, Deus ordena a Ezequiel que profetizasse sobre os ossos secos. E ali, naquela visão, o profeta Ezequiel cita que Deus mandou ele profetizar, disse para ele profetizar, e assim ele o fez. E Deus disse:
eu farei entrar em vós o Espírito. Deus dizendo, falando com relação àqueles ossos. Eu vos farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Aí o texto bíblico, versículo 6, diz que Deus diz assim, eu vou pôr nervos, eu vou fazer crescer carne, eu vou estender pele nesses ossos. Ou seja, é Deus falando que iria restabelecer o corpo daqueles ossos. Aí, depois, o texto prossegue dizendo, e porei em vós o Espírito e vivereis. Aqui começa dizendo que haverá, que Deus vai pôr o seu Espírito. Depois, Deus explica, através do texto, através do profeta Ezequiel, que iria colocar nervo, fazer crescer carne, estender pele e depois colocar o seu Espírito. Aqui era uma visão de Deus para o profeta, para que através daquela visão do vale, onde tinha muitos ossos secos, Deus pudesse, através disto, falar para Ezequiel acerca do povo de Israel e dar ao povo uma promessa de restauração para eles. Aí na sequência, o próprio Deus explica para o profeta Ezequiel. No versículo 10, o profeta Ezequiel diz, eu profetizei, o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um grande exército em extremo. Ou seja, Deus disse para ele profetizar, ele profetizou e aqueles ossos reviveram, voltaram a ter corpo. E ali o texto diz que o Espírito entrou nesses corpos, eles viveram, voltaram a estar em pé e se fizeram um grande exército, um muito numeroso exército. Aí a partir do versículo 11, Deus explica para o profeta, dizendo, aí o profeta Ezequiel diz, então Deus me disse, filho do homem, estes ossos que você viu na visão, que você profetizou, que eles reviveram, esses ossos são a casa de Israel. Então, Deus está dizendo para o profeta Ezequiel que os ossos que ele viu naquela visão diziam respeito à nação de Israel. Aí o Deus diz assim, eles dizem, os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Nós vimos na lição passada, nós não temos visto ao longo desse trimestre, que o povo de Israel tinha sido levado cativo da sua terra. Primeiro houve o cativeiro do Reino do Norte, ou seja, de Israel. Depois houve o cativeiro do Reino do Sul, Judá. A Assíria levou Israel cativo. Anos mais tarde, Nabucodonosor, ou seja, a Babilônia, levou Judá cativo para a Babilônia. Então eles tinham saído da sua terra, eles tinham sido espalhados. Eles estavam distantes do seu território, a maioria deles ficou disperso. Depois desse cativeiro, eles ficaram dispersos. E agora, eles estão dizendo que os nossos ossos se secaram, ou seja, nós perdemos força. Nós estamos sem vigor, nós estamos sem condições, nós estamos enfraquecidos, né? Como nação, como povo, porque eles ficaram espalhados, perderam identidade, perderam a essência, né? Então eles estavam espalhados, estavam como que perdidos, estavam como ossos secos. E aí eles estavam dizendo, a nossa esperança acabou, pereceu a nossa esperança acabou. Por quê? Porque nós não estamos unidos, nós não estamos sendo a nossa nação, nós não estamos tendo a nossa terra, nós não estamos na nossa moradia, nós estamos espalhados, então nós estamos sem força, né? Nós estamos cortados, estamos distantes, separados. Versículo 12 diz, portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor, eis que eu abrirei as vossas sepulturas. Essa profecia é uma forma metafórica, uma figura de linguagem que Deus usa através dessa visão para dizer que os ossos secos eram Israel e o que aconteceu com os ossos secos era algo que iria acontecer com a nação israelita. E Deus diz, eu abrirei as vossas sepulturas, ou seja, eu vou fazer vocês reviverem. Né? Não é que eles estavam mortos literalmente, fisicamente, é que eles estavam
mortos como nação, porque como eles se espalharam, eles estavam distantes uns dos outros, se espalharam por conta dos cativeiros, então eles estavam como que mortos, como povo, como nação. E Deus está dizendo aqui, Deus está prometendo, Deus está deixando aqui, através do profeta Ezequiel, uma promessa para o povo de que iria abrir a sepultura, ou seja, eles iriam ressuscitar, eles iriam reviver como nação, como povo. Por isso que o versículo 12 termina com a expressão: vos trarei à terra de Israel, ou seja, vocês foram tirados, estão como que mortos, mas eu vou reviver vocês, vou tornar da vida para vocês como povo, e vou trazer vocês de volta para a terra de vocês. Deus estava prometendo, através dessa visão do Vale de Ossos Secos, a restauração para o povo. A primeira parte dessa restauração, ou o primeiro aspecto dessa restauração, estava dizendo respeito a uma restauração nacional, uma restauração como nação, como Estado, como povo. Deus está dizendo: eu vou trazer vocês de volta, vocês vão voltar a ser povo, a voltar a ser uma nação. No versículo 13 diz: e sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 14: e porei em vós o meu espírito e vivereis. Então, Deus profetizou, Deus prometeu uma restauração nacional, que depois também teria uma restauração espiritual, uma segunda etapa, um segundo aspecto de restauração. Porque Deus está dizendo: vocês vão voltar para a terra de vocês, vocês vão voltar a ser reconhecido como nação. E depois eu vou restaurar vocês espiritualmente, ou seja, vocês vão voltar a ter, porque nós entendemos que ter o Espírito Santo na vida é ter Deus em nossas vidas, é ter comunhão com Deus. Quem tem comunhão com Deus tem o Espírito Santo na vida. Tem alguém que foi, que morreu para o mundo e passou a viver para Cristo, passou a ter a presença do Espírito Santo, então ele passa a ter comunhão com Deus, ele passa a ter a vida espiritual restaurada. Ele passa a ter essa comunicação com o seu próprio Pai, ele volta para perto do Pai. É isso que Deus está dizendo para o povo de Israel: além de vou restaurar vocês como nação, eu vou restaurar vocês, em outras palavras, de volta para a minha presença. Eu vou restaurá-los espiritualmente. Então nós vemos aqui, no primeiro ponto, sobre o significado do Vale de Ossos Secos. Primeiro tópico, sobre o significado do Vale de Ossos Secos. Primeiro ponto, os ossos secos. No versículo 1, o profeta Ezequiel diz: e o Senhor me levou em espírito. Ou seja, Ezequiel, diante do vale, foi uma visão. Ele não foi o corpo dele literalmente para ali. Ele estava naquele local, mas em espírito. O Espírito de Deus que o levou em visão para aquele lugar. Então ele foi conduzido em visão e colocado no meio do vale de ossos que estavam sequíssimos. Essa revelação é uma profecia que estava anunciando a restauração nacional de Israel, seguida pela restauração espiritual. Segundo ponto, o significado. Aqui, na minha introdução, já praticamente falei sobre o primeiro tópico, mas aí eu estou passando aqui para alguma coisa específica a gente não deixar de citar. Então, nós vemos aqui que dos versículos 11 ao versículo 14, nesse segundo ponto do primeiro tópico, mostra que Deus está explicando para o profeta Ezequiel o significado daquela visão. Né? Que quando, no versículo 11, a Bíblia diz: esses ossos são toda a casa de Israel, Deus estava dizendo para Ezequiel que aqueles ossos diziam respeito à nação. Aí aqui a nossa lição diz que muitos dos dispersos haviam perdido a esperança e se sentiam totalmente destruídos. Então nós vemos que aquelas pessoas que foram tiradas da sua terra natal e foram dispersos, que foram afastados, que estavam fora da sua morada, fora do seu habitat, eles estavam sem esperança, porque eles entendiam que se nós estamos espalhados, nós perdemos a nossa identidade, nós não somos mais povo, então nós não temos mais força. Nós estamos destruídos. Então eles não tinham mais esperança. É tanto que o próprio Deus diz para Ezequiel: eles dizem, os nossos ossos secaram, ou seja, nós estamos sem força, nós estamos perdidos, nós estamos destruídos. Pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados, né? Então, é uma expressão que significa uma ruína definitiva. Na mente daquelas pessoas que estavam
afastadas, que tinham se afastado da sua terra, eles estavam como que sem esperança, estavam como que totalmente destruídos. Terceiro ponto do primeiro tópico, as promessas de Deus. Aqui o pastor Ezequias Soares explica que o mesmo Deus que fez as feridas, ele mesmo as ligará. Nós vemos que foi Deus que usou o inimigo do povo de Israel, ou usou os inimigos de Israel para tirar eles da terra deles, e o próprio Deus usou pessoas para devolver eles para a terra deles. Nós vemos no cativeiro do Reino do Sul, cativeiro de Judá, que Nabucodonosor, Deus usou Nabucodonosor para levar o povo cativo para a Babilônia, e usou o rei Ciro, o rei da Pérsia, para decretar o retorno do povo para a sua terra. É claro que a maioria não voltou, ficou disperso, né? Então, Deus, o mesmo Deus que permite algo ruim acontecer para instruir o povo, para despertar o povo, para trabalhar na vida do seu povo, ele mesmo prepara um escape, prepara uma solução, uma saída para o povo. Então nós vemos que o mesmo Deus que advertiu o povo, ainda nos dias de Moisés, da diáspora, em caso de desobediência aos mandamentos, prometeu trazê-lo de volta. Então, desde o profeta, desde o líder Moisés, Deus já tinha alertado o povo de Israel que se eles desobedecessem a Deus, Deus ia permitir a diáspora, ou seja, a dispersão, o povo se afastar, sair da sua terra, perder a sua moradia, né? Sair da sua terra. E Deus já tinha avisado, como vemos em Levítico 26, Deuteronômio 28, só que Deus é tão bom que Deus, conforme Jeremias 31, 17, Ezequiel 11, 17, Deus prometeu que eles iriam retornar para a sua pátria, né? Então nós vemos que essa visão do Vale de Ossos Secos, ela serviu para aumentar a esperança do povo de Israel, para aumentar a esperança do povo, porque eles achavam que não tinha mais solução para eles, mas Deus chega e usa o profeta Ezequiel através daquela visão para falar para eles que existia ali uma promessa de restauração para eles. Então, o povo sofreu séculos de perseguição, teve essa dispersão ou essas dispersões, mas Deus prometeu a restauração para eles, tanto nacional quanto espiritual. Segundo ponto, sobre a dispersão dos judeus entre as nações. Aqui fala, primeiro, nesse segundo tópico, no primeiro ponto, fala sobre as diásporas de Israel e Judá. Então, diáspora é a dispersão, é o povo ficar disperso, sair da sua terra e ficar espalhado em vários lugares do mundo. Aqui, a nossa lição cita que a primeira diáspora, essa primeira dispersão do povo, começou no ano 605 a.C., quando o rei Nabucodonosor subordinou o rei de Judá, que era Jeoaquim, e levou cativo o povo de Judá para a Babilônia. Só que o cativeiro de Israel, que foi antes do cativeiro de Judá, também faz parte dessa primeira dispersão do povo. Então, em 722 a.C., os assírios contribuíram, através do cativeiro, para dispersar o povo de Israel, do Reino do Norte. Anos depois, aqui foi 722 a.C., em 605 a.C., Nabucodonosor, através do cativeiro de Judá, contribuiu para que o povo do Reino do Sul, ou seja, Judá, fosse disperso. Então, esses dois cativeiros contribuíram para essa primeira dispersão, para esse primeiro afastamento dos judeus pelo mundo. Aí aqui cita que mesmo com o decreto do cativeiro, mesmo com o fim do cativeiro de Judá, por meio do decreto de Ciro, a maioria dos judeus jamais retornou à terra de Israel. Então, Deus tinha falado por meio de Ezequiel e aconteceu. O povo de Judá saiu da sua terra cativo para a Babilônia. 70 anos depois, o rei Ciro mandou o povo de volta, só que a maioria destes que estavam dispersos acabaram não voltando nesse retorno. Continuaram espalhados. Segundo ponto, renasce Israel. A nossa lição diz que o retorno dos judeus
a que se refere a profecia diz respeito à segunda diáspora, anunciada de antemão pelo Senhor Jesus. Então nós vemos que houvera duas grandes diásporas. A primeira diáspora, ou seja, a primeira dispersão do povo, o primeiro afastamento dos israelitas, dos judeus, ocorreu nesse período, ou em decorrência desses dois cativeiros, entre 722 e 605 a.C. Então essa foi a primeira diáspora, a primeira dispersão do povo judeu. A segunda dispersão começou por volta do ano 70 depois de Cristo. E essa segunda dispersão, esse segundo afastamento do povo de Israel, foi profetizada pelo próprio Senhor Jesus, conforme lemos em Lucas capítulo 21, versículo 24, que Jesus disse que eles seriam espalhados pelo mundo. E a nossa lição está dizendo que a promessa de Deus de restaurar Israel como nação diz respeito a essa segunda diáspora. Essa diáspora que começou no ano 70 depois de Cristo e aconteceu até o período em que Israel foi restabelecido como nação. Então, um período, segundo a nossa lição, essa dispersão, ela durou mais de 1.800 anos, desde pouco tempo, 70 anos depois de Cristo, até por volta de 1947, quando, em 1947, a nossa lição diz que foi concluída essa dispersão, esse afastamento do povo, essa segunda dispersão, foi concluída com a fundação do Estado de Israel em 27 de novembro de 1947. Né? Foi nesse período que foram criadas as bases legais para o estabelecimento do Estado de Israel. Então, em 1947, houve a Assembleia, a reunião na ONU, a Organização das Nações Unidas, e ali foi pronunciada aquela criação de Israel como Estado, como nação, e em 14 de maio de 1948 foi publicado o primeiro diário oficial em Israel e estabelecido o primeiro chefe de Estado. Ben Gurion foi o primeiro ministro de Israel, quando Israel, em 1948, foi consolidado o fato de que Israel voltou a ser estabelecida, Israel foi restabelecida, ou restabelecido como povo, como nação, como Estado. Ali, em 1948, concluía-se o cumprimento dessa parte da profecia que Deus fizera através do seu servo Ezequiel. Quando Deus disse que iria fazer com que esses ossos voltassem a se juntar, ter nervo, ter carne, ter pele, ou seja, voltar a ser um exército, se restabelecer. E aí Deus estava ali profetizando a restauração nacional do povo. Então, em algum momento, em 1948, o povo foi restabelecido como nação. Um bom tempo. Nós estamos aqui, hoje, nosso tempo é aqui, perto, um pouco antes do momento do arrebatamento da igreja. A qualquer momento o arrebatamento acontece. Então, nós estamos aqui, perto do arrebatamento da igreja. Lá atrás, em 1948, Israel teve o cumprimento dessa parte da promessa. Foi restabelecido como nação, em 1948. Então, hoje, parte daquilo que Ezequiel profetizou já se cumpriu, que foi a restauração nacional do povo de Israel. Então, desde então, Israel se tornou uma nação soberana. Terceiro aqui, para fechar esse segundo tópico, terceiro ponto, restauração nacional. Aqui, o pastor Ezequiel Soares cita que, primeiro, houve a restauração nacional, isto é, todos os ossos se juntaram e formaram os nervos, carne, recobriram os seus ossos, né? Ou seja, o povo voltou a ser nação, voltou a estar unido, né? Regressaram para a sua terra. E a fundação, ou seja, a fundação do Estado de Israel é cumprimento da promessa do retorno. Então, Ezequiel profetizou que o povo retornaria para a sua terra e foi cumprido essa parte da promessa, que o povo voltou para a sua terra e Israel foi restabelecido como nação. Para finalizarmos, terceiro e último tópico, sobre o milagre do século XX. Primeiro ponto, o testemunho de Deus para o mundo. Aqui o pastor cita que, o pastor comentarista da nossa lição cita que Israel é uma testemunha de Deus, uma testemunha contínua de Deus na terra, sobre a terra. Eu tenho dito várias vezes que
Deus escolheu, Deus formou o povo de Israel como nação dele, que é o povo de Deus da antiga aliança. E nós hoje, igreja, somos o povo de Deus da nova aliança. São dois povos que são de Deus e que Deus cuida destes. E que Deus tem promessa de salvação para ambos. Aí a nossa lição cita que as potências estrangeiras que levaram os filhos de Israel à diáspora, ou seja, as nações que contribuíram para que Israel fosse espalhado no mundo, diz o profeta Jeremias, vão desaparecer da terra, ou seja, Deus vai tratar com as nações que contribuíram para o povo de Israel se espalhar na terra. Por quê? Porque Deus cuida do seu povo e Deus trata com as nações que tentam ou que prejudicam o povo dele, que querem prejudicar o seu povo. Então, Deus vai fazer desaparecer as nações inimigas de Israel, mas a promessa garante a existência de Israel até o fim de tudo. Tem várias nações que são citadas na Bíblia que hoje não existe mais, mas Israel é citado desde os primórdios e ainda hoje existe, porque Deus que preserva a Israel, porque Deus cuida do seu povo. Então, o texto diz que os ossos secos iriam reviver, e os ossos secos já reviveram, ou seja, já se cumpriu parte da promessa. Mas o texto diz, em algum momento Deus diz, Ezequiel diz, mas não havia neles espírito. Ou seja, depois que os corpos ou os ossos voltaram a ser corpo e se levantaram, houve um momento que Ezequiel pôde observar que não havia naqueles corpos espírito, não havia vida. Aí é que vem o momento em que Deus promete que iria dar-lhes o espírito, né? Versículo 14. E porei em vós o meu espírito e vocês vão viver. Ou seja, vocês foram restabelecidos, mas como nação, mas ainda existe uma segunda etapa, que vocês vão ser restabelecidos espiritualmente. Vocês vão ter o meu espírito em vocês de novo. Ou seja, vocês vão voltar a ter vida de verdade. Que a vida com Deus é que é vida de verdade. Essa vida com Deus, essa comunhão com Deus, a presença do Espírito de Deus, essa restauração espiritual é que estava faltando para aquele exército, para aqueles corpos. E é o que ainda hoje está faltando para o povo de Israel. Porque Deus prometeu restauração nacional, já cumpriu. Restauração espiritual, que ainda irá acontecer. O nosso texto aqui, no final do primeiro ponto, do terceiro tópico, diz: é isso que falta hoje em Israel. Ou seja, hoje ainda falta essa última parte. O cumprimento da promessa de restauração espiritual ainda não foi cumprido. Ainda irá ser cumprido. Segundo ponto aqui, o status de Jerusalém entre as nações. Israel é um estado soberano desde 1948, mas ainda está sob pressão internacional. Jerusalém continua sendo pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se completem, como anunciou o Senhor Jesus. Então, nós vemos que em 1948, tempos atrás, Israel já foi restabelecido como nação. Hoje nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja e depois do arrebatamento da igreja começa o período de tribulação na terra e um pouco antes ou um pouco depois que começar esse período de tribulação na terra, vai ter uma tentativa de invadir Israel, que é Gog com a sua terra, Magog, ou com aquele conjunto de nações que vai tentar invadir Israel. Israel está como que dormindo espiritualmente. Mas Deus vai livrar Israel dessa tentativa de invasão à sua terra. Esse chefe chamado Gog com essas nações vão ser julgadas pelo próprio Deus. O povo de Israel vai passar pelo período de tribulação na terra. No final do período de tribulação, o anticristo, que no início do período vai fazer uma aliança com Israel, no meio do período de tribulação, Israel e o anticristo vão romper a aliança. O anticristo irá com exército, com um grande exército de nações do mundo, tentar destruir, dizimar, acabar com o povo de Israel no final do período de tribulação. No final desse período de 7 anos, vai ter a batalha do Armagedon, como a gente explicou na lição passada. Nesse momento, o povo de Israel, que no meio do período de tribulação achava que o anticristo era Cristo, era o Messias esperado, no meio do período da tribulação eles vão entender que ele não é, vão romper a aliança, o anticristo vai lutar contra eles,
Aqui nós vimos na lição passada que no arrebatamento da igreja, o povo de Deus da nova aliança sobe, a igreja sobe no arrebatamento, e Jesus desce com a igreja na segunda etapa da vinda dele aqui, que ele vai vir primeiro para a igreja, depois para Israel. Quando Jesus vier com a igreja, na manifestação de Cristo em glória, aí nós entendemos que Jesus vem para guerrear contra o anticristo e as nações que estão tentando acabar com Israel. Aqui muitos dos israelitas serão mortos, mas nesse período, muitos irão voltar-se para Deus. Muitos vão reconhecer Jesus que como Messias, aquele que virá para livrar eles da batalha do Armagedon, guerrear contra, vencer a batalha por eles. Eles vão estar numa guerra contra o anticristo e as nações que vão guerrear contra Israel na batalha do Armagedon. E aqui, o remanescente de Israel vai acordar, vai entender a salvação divina, vão reconhecer Jesus como Salvador e vão ter vão ter o cumprimento da última etapa dessa promessa da lição de número 10, que é a restauração espiritual, que eles vão voltar-se para Deus novamente. Aí, aqui se cumpriu a primeira etapa, a restauração nacional, e no final do período tribulacional ocorrerá o cumprimento da segunda parte, a restauração espiritual do povo de Israel. Então, terceiro e último ponto aqui fala sobre a restauração espiritual. Quando o espírito de graça e de súplica vier sobre os judeus, aí ocorrerá a restauração espiritual no final do período tribulacional. É o que falta nesse momento em Israel. Devemos amar o povo de Israel e orar pela paz de Jerusalém, como diz Salmo 126, 122, verso 6. Para finalizarmos, nem mesmo, o texto da nossa lição diz que nem mesmo as duas diásporas que ocorreram a partir dos 605 a.C. e depois 70 depois de Cristo, a partir do ano 70 depois de Cristo, nem essas dispersões, essas diásporas dos judeus e as muitas perseguições que eles sofreram puderam neutralizar, parar, acabar com as promessas de Deus para o povo de Israel. A visão do Vale de Ossos Secos revela a situação do povo judeu na diáspora e, ao mesmo tempo, anuncia o poder e a misericórdia de Deus em restaurar o seu povo, restaurar Israel e transformá-lo em uma nação soberana e poderosa no meio da terra. Que Deus continue abençoando a tua vida, que Deus nos ajude a entender melhor a sua palavra a cada dia, que nós possamos continuar estudando, participando da Escola Bíblica Dominical, pedindo ao Espírito Santo discernimento, entendimento, compreensão. Que Deus continue nos abençoando, falando conosco, que nós possamos continuar participando da Escola Bíblica Dominical, porque é uma bênção para as nossas vidas e para as nossas famílias. Que Deus continue abençoando a tua vida. Fique na paz do Senhor Jesus e ajude divulgando o link dessa videoaula para outras pessoas. Que, se Deus permitir, breve estaremos aqui novamente para trazer a 11ª videoaula sobre a visão do templo e o milênio, que é o que vai acontecer depois do período tribulacional. Deus te abençoe, em nome de Jesus.